Cerâmica fria é cerâmica de verdade? Você já parou para pensar nisso? Biscuit, aquela massinha que seca no ar, será que é realmente cerâmica? Ou será que esse nome só acaba confundindo as pessoas? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Flávia Pirker e te desejo as boas-vindas ao canal. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é para dizer que uma técnica é melhor do que a outra. Muito pelo contrário, existe espaço para todas as linguagens artísticas. O problema começa quando usamos o mesmo nome para definir coisas completamente diferentes. Eu peguei na internet algumas imagens de cerâmica fria, biscuit. Peguei na internet porque eu não faço, ok? E aqui eu te mostro cerâmica tradicional que eu faço. Mas afinal, o que define uma cerâmica? Muitas pessoas acreditam que a cerâmica é qualquer objeto modelado à mão, mas tecnicamente não é isso. O que caracteriza o material cerâmica é uma transformação provocada pelo calor. Pode ser o calor do fogo ou da energia elétrica, do que seja. Quando nós temos uma argila e essa argila está crua e seca, se você molhar, ela vai voltar a ser argila em pasta, argila líquida. Ela não vai ser uma cerâmica, ela precisa passar pela transformação do calor para virar uma cerâmica. Quando ela passa pela transformação e vira cerâmica, você pode jogar água, você pode tentar mudar ela não vai voltar atrás, porque ela já sofreu transformações químicas que mudaram a composição e readequaram as moléculas ali e ela se torna um outro material cerâmico. Ou seja, somente durante a queima da argila que acontecem as transformações químicas profundas, a água quimicamente ligada aos materiais é eliminada, os grãos começam a se unir, a estrutura da argila muda e a peça deixa de ser barro e passa a ser um novo material cerâmico. Essa transformação é irreversível. Aí nasce a cerâmica. Então, o que é a cerâmica fria? Apesar do nome, normalmente ela é composta por ingredientes completamente diferentes. Ela tem cola branca, amido de milho, resina, diversos componentes que eles endurecem porque a água evapora ou porque os polímeros secam. Não existe sinterização, não tem transformação mineral, não tem queima, ou seja, do ponto de vista da ciência dos materiais, a cerâmica fria não é cerâmica. Ela é uma massa de modelagem que endurece no contato com o ar. Mas essa conhecida cerâmica fria tem valor? Claro que tem. Assim como uma pintura em aquarela não é uma pintura a óleo, nenhuma delas é melhor ou pior por causa disso. Só que são linguagens diferentes, materiais diferentes, cada uma tem característica própria, vantagem e limitação. A cerâmica fria permite produzir peças sem forno, é muito mais versátil para decoração, para lembrança, tal. Já a cerâmica tradicional oferece resistência, durabilidade, possibilidade de ser utilitário para utilizar com comida, com bebida. São processos completamente diferentes. Não faz sentido comparar as duas. Cada uma ocupa o seu lugar e tem a sua luz própria. Ah, Flávia, mas e a massa fimo? Ela é levada ao micro-ondas, ela é aquecida, ela endurece, ela enrijece, então significa que ela é transformada pelo calor, não? Sim, de fato, a fimo, ela sofre uma transformação provocada pelo calor no micro-ondas, quando ela é aquecida, mas isso não a torna uma cerâmica, porque a diferença está na natureza dessa transformação. Olha só, a argila, ela tem, na cerâmica tradicional, uma transformação provocada pelo calor. Essa transformação é mineralógica, ela é irreversível. Então, ela perde a água química que está combinada com outros elementos, que é a desidroxilação. Ela tem minerais argilosos que são decompostos e esses minerais, eles formam novas fases cristalinas
quando submetidos ao calor. Há uma sinterização, às vezes vitrificação, e depois da queima da cerâmica, esse material ele deixa de ser argila para sempre, ele nunca mais volta a ser argila, ele é um novo material inorgânico. Já na fimo, ela é uma massa polimérica, então ela é composta principalmente por PVC, que é um material plástico, plastificantes, pigmentos, cargas minerais. E quando a fimo ela é aquecida, normalmente entre 110 e 130 graus, já uma graduação completamente diferente da argila, não tem uma transformação mineral. O que acontece simplesmente é a cura do polímero, porque esses plastificantes eles se difundem no PVC e aí tem uma reorganização da estrutura polimérica que faz ela enrijecer, tornando essa massa dura, resistente, tá? Essa transformação físico-química da fimo, dos polímeros, não apresenta sinterização, não apresenta vitrificação e também não apresenta modificação do tipo da transformação da matéria mineral mesmo, como tem na cerâmica. Quando a massa fimo endurece lá a rede de polímeros, ela é parecida com uma resina epóxi que sofre a cura. Ela endurece porque a estrutura molecular dela muda, né? Mas não mudam os materiais. Já na cerâmica fria, nem estrutura molecular não muda. Ela simplesmente seca. Grande parte do endurecimento da cerâmica fria acontece porque a água evapora e os componentes poliméricos formam um filme duro. Então, nem transformação não tem. Por isso, nem a fimo e nem biscuit, ou cerâmica fria, eles são considerados cerâmicas, porque não há essa mudança de materiais, essa mudança mineralógica e também não é um processo irreversível como o da argila. Por que isso importa? Importa muito, porque quando nós entendemos os materiais, nós fazemos escolhas conscientes. Se alguém procura uma peça resistente para uso diário, com alimento, com bebida, talvez a cerâmica fria não seja a melhor opção. Se deseja produzir lembranças de forma rápida, sem investir em forno de cerâmico, em materiais caros, talvez seja a cerâmica fria a técnica ideal. Conhecer os materiais amplia a liberdade de criação. Existe uma confusão histórica muito grande nesse nome de cerâmica fria, que surgiu principalmente por razões comerciais. Ele ajudou as pessoas a entenderem rapidamente que se trata de um material, de uma massa que pode ser modelada de uma maneira muito parecida com a argila, porque ela tem plasticidade, maleabilidade, mas esse nome acaba gerando uma grande confusão, porque muitas pessoas acreditam que estão aprendendo cerâmica, quando na verdade estão aprendendo outra técnica de modelagem, que não é cerâmica tradicional. Isso não diminui em absolutamente nada o valor dessa prática, apenas coloca cada linguagem no seu devido lugar. Eu recebo aqui no canal muitas pessoas que fazem cerâmica fria e vêm tirar dúvida de cerâmica fria, quando na verdade eles não estão fazendo cerâmica. O que a gente faz com argila é cerâmica. A cerâmica fria é uma modelagem de uma massa que não é tecnicamente cerâmica, porque para ter cerâmica, a gente precisa de argila, precisa de uma transformação causada pelo calor de um forno de cerâmica, que não é um forno caseiro, não é um forno de micro-ondas, é um forno de cerâmica, que atinge uma temperatura de no mínimo 600 graus, para começar as transformações dos minerais e para começar o processo da cerâmica. Eu trago aqui uma reflexão para você. Talvez a pergunta não seja: cerâmica fria é cerâmica? Talvez a pergunta mais interessante de se fazer seja: por que sentimos necessidade de chamar de cerâmica um material que possui características e identidade própria totalmente diferente da cerâmica? Será que esse material não merece ser reconhecido exatamente pelo que ele é, que não é cerâmica? Sem precisar emprestar um nome de outra linguagem que é cerâmica?
Conhecer os materiais também é uma forma de respeitá-los. A argila, o fogo e a cerâmica, eles carregam milhares e milhares de anos de história da humanidade, assim como tantas outras técnicas e linguagens contemporâneas, que também possuem o seu valor. A gente não precisa colocar uma em cima da outra e ficar comparando quem é melhor, não é essa a questão. Nós precisamos apenas compreender as diferenças. E é justamente esse conhecimento que nos torna artistas mais conscientes e mais livres. Porque quem conhece pode opinar, pode escolher. Se você gosta desse tipo de conversa sobre materiais, histórias da cerâmica, processos que realmente transformam a argila em cerâmica, esse é o canal. Já dá seu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que também ama colocar a mão no barro. Se você é da turma da cerâmica fria, é a hora de vocês pensarem no movimento de conseguir um nome, uma identificação e um reconhecimento merecido para o trabalho de vocês, que não é cerâmica. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham uma excelente semana.